boa noite a todos. Eu me chamo Ana Cláudia, sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e na noite de hoje nós vamos estudar o capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever. Mas antes vamos começar fazendo nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Paizinho do céu, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, na noite de hoje. Agradecemos aos dirigentes espirituais da nossa casa, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis. Agradecemos a Teresa d'Ávila, nossa patronesse, por esta oportunidade de estudo, de aprendizado, essa oportunidade, Senhor, de conhecer um pouquinho mais da sua doutrina, para evoluirmos, para progredirmos gradativamente. E sob o amparo dessa espiritualidade amiga tão querida, te pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Vamos falar do item 7 do capítulo 17, o dever. É uma mensagem do Espírito Lázaro, é a primeira instrução dos Espíritos desse capítulo. Inicialmente eu fui procurar a definição de dever, né, nos dicionários da internet e eu achei algumas definições. Então eu achei assim, o dever, o que é o dever? São obrigações prescritas pela lei, pela moral, por um contrato, ter de pagar, ter dívidas ou obrigações a liquidar, estar em agradecimento, gratidão e diversas outras definições. Mas, se a gente for considerar o significado da palavra dever de acordo com o dicionário, nós temos fortemente a ideia de que dever é algo a ser praticado com o outro, né? Com um terceiro. Mas o Evangelho nos diz que o dever é uma obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. Então, o primeiro dever de cada ser humano é com a sua própria consciência, com a sua evolução espiritual. Então, primeiro, nós temos que nos comprometer com nós mesmos, com o nosso próprio aperfeiçoamento. Como? Procurando corrigir os nossos erros, cultivando as virtudes, procurando superar as nossas imperfeições. Só depois é que nós temos condições morais de ajudar o próximo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com a paciência, uma pessoa intolerante, antes dela cobrar do outro, né, das outras pessoas, que elas tenham paciência, ela tem que trabalhar esse aspecto dentro dela mesma. Então, ela tem que praticar a paciência no dia a dia, ela tem que se autoeducar e já tendo passado pela experiência, ela vai ter mais compreensão da dificuldade que o outro está passando. Então, assim, nós temos que ir buscando esse autoconhecimento para que nós possamos nos melhorarmos. Nós temos que buscar a perfeição, sabendo que a evolução é um caminho individual, mas ele precisa ser contínuo. Né? Nós não somos seres isolados, nós precisamos inicialmente nos ajudarmos para ajudar o outro, para ajudar o próximo. Então, o Evangelho nos diz que o dever ela é uma obrigação moral e nós temos a obrigação moral de praticar o bem e fazer o melhor para o nosso próximo. Isso deve ser uma regra de conduta na nossa vida. E no livro Pensamento e Vida, na lição 21, Emmanuel nos fala assim, o título da lição é Dever. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, a prática do bem é a nossa responsabilidade. Nós temos que nos submeter às leis divinas de forma permanente, né, e progressiva,
em prol do nosso próprio desenvolvimento. E nós é que temos que fazer esse trabalho. E à medida que eu entendo a lei de Deus, eu reconheço a importância da minha submissão a essas leis divinas. Dr. Ehrman, ele fala no livro Palavras do Coração, que nós vamos construindo essa noção de dever paulatinamente em nós, ou seja, a vida não dá saltos, é gradativamente. São necessárias várias encarnações para consolidarmos esses valores dentro de nós. É um processo de progresso infinito. Até mesmo as grandes almas que conhecemos, como Teresa d'Ávila, nossa patronessa, fizeram esse caminho. É uma construção. E o Evangelho nos diz, que o dever é uma lei da vida, que ela se encontra tanto nos mínimos detalhes, como também nas situações mais elevadas. Então, o dever ele é uma lei, e o dever moral ele está relacionado a todos os aspectos da nossa existência. E ele depende de quê? Depende apenas do nosso livre-arbítrio, o poder de decisão da nossa vontade. Nós é que temos que colocar a nossa vontade em prática. Temos que escolher o que é melhor, escolher fazer o bem, escolher o que é o correto. Isso tudo depende de mim. Eu é que tenho que colocar em prática. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 888A, São Vicente de Paulo nos diz: nunca vos esqueçais de que o Espírito, sejam quais forem seu grau de adiantamento e sua situação como reencarnado ou errante, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, com relação ao qual ele tem esses mesmos deveres a cumprir. Então todos nós temos um superior que nos guia, nos orienta, e também temos outras pessoas que nós somos responsáveis por fazer a nossa parte, por cumprir o dever de ajudar. E ele continua: sede, pois, caridosos, não apenas com esse tipo de caridade que vos leva a tirar da bolsa o óbolo, que friamente dais àquele que vô-lo ousa pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de desprezar a ignorância e o vício. Instruí-os e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo, o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Então, como é que nós vamos cumprir essa lei de Deus, esse nosso dever moral? Primeiro, eu vou cumprir comigo mesmo. Eu tenho que cultivar em mim valores positivos para que eu possa praticar com o outro. Como é que eu vou praticar algo que eu não conheço? Então, por isso que o dever moral ele começa conosco. Nós temos que rever os nossos atos todos os dias. Eu tenho que procurar melhorar gradativamente para eu poder cumprir o meu dever com o outro. Então, eu só vou cumprir o meu dever com o próximo se eu entender e se eu viver esse dever comigo mesmo. E como é que eu pratico com o outro esse dever? O Evangelho nos fala: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Então é como diz o ditado, o direito de um começa onde termina o do outro. Então há essa necessidade de eu olhar para o outro e procurar fazer o melhor. A gente tem que estar atento com essa necessidade. De quê? De prestar auxílio, de fazer o bem, de sermos caridosos, de sermos bondosos. Então é uma prática que nós vamos trazendo para a nossa vida. E o melhor exemplo que a gente tem é a parábola do bom samaritano, que é um exemplo clássico. Eu não vou ler a parábola agora, mas vou comentar, que o dever moral ali foi cumprido, que passou pelo homem que estava caído na estrada, um sacerdote, um levita, que eram profundos conhecedores da lei divina e não ajudaram a pessoa que estava caída. Quem ajudou foi um samaritano que estava passando.
Então, e os samaritanos, naquela época, eles tinham profundas divergências com os judeus, eles eram vistos de forma negativa, mas foi um samaritano que cumpriu a lei de Deus. Então, ele prestou a caridade com aquele homem desconhecido. Então, a reflexão que fica é que não basta nós conhecermos a lei, nós temos que colocar em prática. E aí, no livro O Consolador, Emmanuel, ele nos fala da fraternidade operante, dizendo que todos nós, compulsoriamente, né, nós somos envolvidos por uma onda mental que nós mesmos emitimos. Se nós emitirmos bondade, simpatia, amor, nós vamos atrair também espíritos que estão na mesma sintonia. E segundo Emmanuel, isso é um circuito natural. Então, com isso, o que acontece? A melhor parte do outro vai se exteriorizar em relação a nós, vai vir ao nosso encontro. E essa energia, essa vibração é tão boa que isso nos motiva a cada dia fazermos o melhor e sermos melhores. E por que o Evangelho ele fala apenas do dever moral? Então, nesse item do Evangelho, Lázaro cita, né? Ele fala que ele vai falar do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Mas nós temos que entender que o dever moral ele engloba o dever profissional. Então, quando o dever profissional ele entra em conflito com o meu dever moral, qual o dever que deve prevalecer? O dever moral. Então, por exemplo, um jornalista ele pode ser pressionado a divulgar uma notícia falsa, né, para atender um determinado interesse específico, mas nesse caso o dever moral dele exige que ele se recuse a fazer isso. Então, mesmo que ele enfrente as consequências, mesmo que ele enfrente as consequências dentro da profissão, ele tem o dever moral a ser cumprido. Então, o objetivo do Evangelho é tratar do progresso espiritual e das leis divinas, e a gente tem que pensar numa visão mais ampla, numa visão maior desse dever que nós temos que cumprir. Por isso que Lázaro não se limita ao dever das profissões. Então, as obrigações profissionais, embora elas sejam importantes, elas podem variar, né, de acordo com a cultura, com o tempo. Já o dever moral, não. O dever moral ele é inalterável. Então, todas as nossas escolhas, inclusive as profissionais, elas devem refletir a nossa responsabilidade perante Deus e perante a nossa própria consciência. É o que diz o Evangelho. O aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade do caráter, o adverte e sustenta. Então, ou seja, a orientação para o cumprimento do dever está na nossa consciência. É na nossa consciência que estão gravadas as leis morais. E é fácil cumprir o nosso dever? Não, não é fácil. Então, o Evangelho nos diz que é difícil cumprir o nosso dever. Por quê? Por causa das nossas imperfeições. Nós ainda somos atraídos para os nossos interesses e acabamos esquecendo dos nossos deveres morais. E aí Teresa d'Ávila nos fala no livro Castelo Interior, nas Terceiras Moradas, capítulo 3, item 7. Teresa fala assim: que sejamos perfeitos para sermos um com Ele e com o Pai, como Sua Majestade pediu. Vejam quanto nos falta para chegarmos a isso. Confesso que estou escrevendo com muita aflição, por me ver tão longe. E tudo por minha culpa. Não é preciso que o Senhor nos faça maiores favores para chegarmos aqui. Basta o que já nos deu, o seu Filho que nos ensina o caminho. Então, se Teresa, esse espírito missionário, ainda achava que estava longe, nós temos que ter a humildade de reconhecer as nossas imperfeições e trabalhar incansavelmente para melhorarmos. Então, Teresa se sentia aflita por ainda se sentir longe dessa perfeição. Mas ela disse: nós temos Jesus para nos ensinar o caminho. Então,
que o nosso dever é nos melhorarmos a cada dia através do autoconhecimento e seguirmos os passos do nosso Mestre Jesus. É um processo de transformação, como as borboletas, que Teresa também nos fala no livro Castelo Interior, e ela nos diz que depois que nós damos esse passo, depois que nós nos transformamos, nós não podemos mais voltar atrás, não podemos mais voltar atrás. Então, que possamos ter esse entendimento, meus irmãos, que nesse nosso último estudo do ano, nós possamos fazer uma reflexão, conforme sempre fazemos no início de cada ano, quando o ano começa, né, nós fazemos nossos planos, nossas reflexões, e que nós possamos pensar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso transformar, para colocar o meu dever em prática, o meu dever moral, e assim trazer para a nossa vida os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos evoluir, crescer, subir nessa escada do progresso. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que possamos fazer a nossa prece de encerramento, dizendo assim: Mestre Jesus querido, com o coração transbordando, Senhor, de amor, de alegria e com a certeza, Senhor, que somos capazes de nos melhorarmos a cada dia, que o Senhor possa nos fortalecer, que a espiritualidade nos sustente, que o Rafael, que o Birajara, Francisco de Assis e a nossa patronesse possam nos auxiliar, possam nos guiar, para que nós possamos, Senhor, aprender e guiar o nosso próximo também. Que o Senhor esteja presente, Senhor, neste ano que que vai se iniciar, que o Senhor esteja presente na nossa vida a cada instante e que nós possamos fazer sempre o melhor, sob o seu amparo e proteção. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tudo. E permita que possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Obrigada, meus amigos, obrigada, meus irmãos. Que possamos estar juntos a cada dia, servindo o Mestre Jesus. Muito obrigada.